Normalmente a gente já tinha decidido aqui intimamente com os amigos espirituais descaracterizar a reunião com as orações para ela ficar o máximo... mas às vezes ocorrem certas situações que é necessário a gente contribuir com um pouco de oração. Por favor. Ok. Rogério, eu tenho uma dúvida. Desde que quando eu comecei a conhecer o grupo todo, quando você fala, ou vinha falando sobre a objetividade dos seus contatos, né, com esses seres e com os espíritos, né, vamos assim dizer. Essa forma objetiva que você sempre colocou, você pode dar mais detalhes sobre ela, desses seres? E a outra pergunta é, já foi cogitado, entre esse tempo todo que você tem tido contatos, nos momentos mais próximos ao que está para acontecer, haver algum tipo de manifestação para uma parte desse grupo que tem lhe acompanhado ou que tem acompanhado todas essas informações? Perfeito. Muito bem posta a pergunta. A resposta vai parecer algo estranha, mas ela é necessária. Quando eu falo em objetividade, é algo totalmente diferente de mediunidade. Mediunidade é quando alguém ou algum tipo de inteligência, ou seja lá o que for, pensante, que não esteja mergulhado no nosso espaço-tempo, na tridimensionalidade aqui da gente, e esse alguém de algum canto, de algum lugar, através de um fluxo de ideias ou de sensações ou tipo transferência de arquivos, interferem no cérebro de um médium e transmitem mensagens. O médium, ele pode ser de diversos tipos. Eu, enquanto ser humano, sou o pior tipo de médium que existe, porque eu interfiro, eu impacto, eu crio obstáculos, eu não sou aquele tipo de médium doce, como um Chico Xavier, que os espíritos tomam, ele se derrete. E quando um músico espetacular pega um instrumento espetacular, bem afinado, a melodia é reproduzida de uma forma magnífica. Mas quando um músico espetacular pega um instrumento todo quebrado, faltando corda, ele executa a melodia de alguma forma, mas não sai nem próximo daquilo que o músico do outro lado poderia executar. Eu sou esse instrumento todo cheio de defeitos, ao quebrado, etc. e tal. Como eu tenho consciência disso, os amigos espirituais, desde cedo, começaram a transmitir essas notícias, e como eu hesitei bastante no processo, e tanto é que eu quis parar várias vezes, porque eu nunca soube, como não sei, se o que eu estou recebendo, primeiro, eu entendo direito, e segundo, caso eu entenda direito, na hora que eu vou colocar no papel, o que eu vou falar, aí eu estrago, mas hoje eu sei que eu estrago nas duas fases, nem entendo direito, e ainda assim, quando eu vou colocar no papel falar, eu estrago mais ainda. Por isso que eu quis parar nos anos finais da década de 90, e eles imploraram para que eu não fizesse isso, porque eu era o único, entre aspas, que ainda estava de pé tentando fazer alguma coisa. Então, eles percebendo isso, eles sabiam que eu nunca daria nem um passo maior do que eu já estava dando, ou seja, me expor, fazer palestras e escrever livros. Só que, ao final de cada livro que eu escrevo, no início ou ao final de cada palestra, eu sempre peço prudência de quem está escutando ou lendo, porque eu não sei se eu estou conseguindo levar a coisa com a simplicidade que eles gostariam, ou com o teor de verdade que eles gostariam. E esse papo eu não estou dizendo agora. Quem pegar a fita gravada minha de 1990 vai escutar esse mesmo lero-lero, porque eu venho dizendo isso desde o início. Então eles sabiam disso. Então, se alguém lá queria que eu ficasse num grau de exposição ainda maior, eles teriam que fazer uma outra coisa. E essa outra coisa é contato direto, objetivo, claro, do jeito que você está me olhando aqui, eu estou olhando para você. Mas claro, eu não posso ser. Eu só dei os passos que dei porque tive contatos diretos não mediúnicos.
Para minha surpresa, eu imaginava que se isso um dia acontecesse, eles diriam a mim e a José de França, como era essa expectativa minha e de José, para a gente se reunir com o grupo, num certo local, e eles descerem. Mas nunca foi assim. As 6 vezes que ocorreram comigo, na verdade mais umas 7, foram totalmente imprevisíveis, e a primeira me pegou com pessoas que não são do Grupo Atlas, pessoas que não têm nada a ver com essa história, seguranças que estavam às 2 horas da manhã trabalhando na segurança de certas instituições aqui no Rio Grande do Norte, onde eu trabalhava, garçons que estavam terminando de se vir, e essas pessoas é que testemunharam o primeiro contato. Foi algo simplesmente absurdo, porque foi desse jeito. O segundo contato envolveu um familiar meu e um amigo do familiar meu, que por coincidência estava vindo de carona. Quer dizer, são uma série de fatos que fogem totalmente à forma como nós, terráqueos, imaginamos que as coisas possam acontecer. E o pior, esses fatos foram feitos com o intuito de me tranquilizar, para que eu então atendesse ao pedido deles. E esse pedido, aí sim, ele foi parte mediúnica e parte objetivo, porque era a única forma que eles tinham de fazer com que eu me colocasse de vez em exposição. Quando eu percebi que o que eles pediram para eu anunciar não ocorreu, eu digo, a única hipótese que eu tinha caiu por terra, porque ninguém precisa acreditar, mas eu sabia que eu não estava fazendo aquilo só porque alguém mediunicamente me enrolou, ou me envolveu. Tanto é que todas as minhas análises de espíritos trevosos, eu estar sendo obsedado, isso tudo cai por terra na hora que eu andava para na minha frente. Então, se havia um tipo de treva me envolvendo, era outro tipo de trevas, além das trevas que a gente chama de espirituais. E a única opção que eu tinha era, puxa, se até isso já ocorreu, não é possível que esses caras estejam me mentindo, porque essa seria a única hipótese para não acontecer o que eles me pediram para anunciar, e eles estavam. Ou então eu tinha me enganado no modo como eu entendi. Para minha total surpresa, eles me explicaram por A mais B que eu não me enganei. Eles tiveram que me enganar mesmo. Aí foi quando, entre aspas, tudo que eu havia construído de possibilidade de conclusão sobre o que estava acontecendo, eu tive que derrubar no chão, me abrir totalmente, não me vincular a nenhum conceito, absolutamente nada, para observar os fatos. E é nisso que quando surgiu a figura de Javé. E, na verdade, porque eu nunca quis envolver, o nosso irmão José de França foi que um dia também me procurou e disse, rapaz, sabe o que está fazendo tudo isso com a gente? Comigo e com você? Eu digo, não, cara, não tenho a menor ideia, eu ainda não tinha ideia. Bem, até porque eu não tinha ainda localizado Javé entre as figuras que estavam me aparecendo, se é que ele está naquele meio, porque esse ser chamado Javé, desde os tempos de Moisés, ele utiliza os anjos dele, ou seja, seres que ele manda e ele não vem. O anjo que guiou Moisés ao longo do deserto no Êxodo não era Javé, era um anjo de Javé. Javé só aparece uma vez nessa história toda, Abraão. O resto é anjo dele. Ele está por trás. Então, quer dizer, é um contexto tão doido que foge totalmente à ótica e à ética que nós imaginamos que deveria existir na relação desses seres. Mas é na hora que a gente vê a vida de um Jesus que se submeteu a Javé, mas não se subordinou a ele. Jesus, ele afirmava Javé, mas agia de forma totalmente diferente, dizendo, olha, nós temos que agir com ética, nós temos que agir com... Então, na hora em que nós vemos que o próprio Javé nunca fez questão de pousar de bonzinho, já que ele mesmo escreveu a Torá, entregou a Moisés, e lá ele se afirma como um Deus que bate, que não quer ser amado, quer ser temido e respeitado, que pouco importa o que, é que a humanidade pensa. Abraão, antes de eu confiar em você, eu tenho que lhe testar, mata teu filho. Mas, Senhor, mata teu filho, que eu quero ver. O povo do Abraão sofreu não sei quantos meses com aquela história, levou o filho na hora em que ia, aí um anjo do Senhor diz, não, Abraão, calma. Vejam o tipo de loucura, e essa loucura está acontecendo comigo. É esse mesmo tipo de ser que está presente no livro sagrado que nós chamamos